Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra de Deus agora, pessoal. A palavra vai ajudar você hoje muito forte. Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 31. Você, como assim posso dizer? Você vai prestando atenção no que o pastor Michael vai pregando, porque hoje essa mensagem vai trazer um novo horizonte espiritual para você. Vai trazer uma nova interpretação, um entendimento melhor, vai aflorar e você vai receber grandes bênçãos através dessa mensagem de hoje, amém? Então vamos lá, pessoal, 2 Samuel capítulo 19, a partir do versículo 31. Eu vou lendo e vou explicando. E também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Esse tal de Barzilai que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada, ele foi um cara que ajudou muito o rei Davi numa época muito difícil. O rei Davi estava sofrendo uma perseguição do seu próprio filho Absalão, que queria tomar o reino dele. Esse Absalão tentou matar o próprio pai, que era o rei Davi. E o rei Davi então ele foi para esse tal de Manaim, não Rogelim, Manaim. E esse Barzilai ajudou muito, mas ele ajudou muito o rei Davi. E aí o que acontece? O rei Davi ficou com o coração inclinado para abençoar ele. Só que isso aqui é teologia, né? Que não que ainda eu já esteja ministrando a palavra, mas só para explicar para você quem foi esse Barzilai. E a palavra Barzilai significa feito de ferro ou homem de ferro. Eu não sei se ele nasceu muito forte, muito assim com musculatura, sei lá, enfim. Mas a mãe dele deu o nome feito de ferro, ou melhor falando, homem de ferro. Só que ele morava numa cidade muito estranha o nome. Rogelim significa terra da calúnia, ou terra da difamação. Ou seja, era um lugar que todo mundo falava mal de todo mundo, o pessoal era pessimista, gostava de difamar, estragar a reputação das outras pessoas. Esse era o lugar que ele morava. Então olha só, o homem de ferro, ou melhor falando, o feito de ferro, morava numa cidade que era a terra da difamação. Só para você entender isso aqui, para você entender melhor o resto da pregação. Bom, então esse tal de Barzilai ajudou o rei Davi. E no versículo agora 32 diz assim, você vai entendendo, calma que eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei Davi quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. Se muito grande aqui está falando de dinheiro, que ele era muito rico financeiramente. Então, como eu expliquei para você, ele tinha ajudado muito o rei Davi numa época extremamente difícil. Ok. Aí o rei Davi chega para ele e fala o seguinte: e disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Olha a proposta do rei Davi: que ele saísse de Rogelim, terra da calúnia, e fosse então viver com o rei Davi, e o rei Davi a sustentar ele em Jerusalém. Era uma proposta irrecusável, né? Sair da terra da calúnia, da terra da difamação, e passar a ir para Jerusalém, que é a terra santa, a terra de Deus. Só que você vê aqui que o Davi disse: eu vou te sustentar, eu vou te dar sustento, eu vou conseguir te manter, você pode ficar tranquilo, você não vai gastar absolutamente nada. Ok. O que ele fala, o Barzilai, para o rei Davi? Quando o rei Davi faz essa proposta, ele diz o seguinte no 34: porém Barzilai disse ao rei, escuta essa, hein? Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Ele começou muito mal. Ele fala para o rei Davi assim, ó: eu não sei mais quanto tempo eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer amanhã ou depois, eu já estou muito velho, então daqui a pouco eu morro, então eu sou meio inseguro. Imagina se eu estou indo lá e eu fico mais 1 ano, 2 anos com o senhor e morro. Ele está inseguro, mas não é só isso. Ele continua dizendo assim no versículo 35: eu já sou da idade de 80 anos, poderia eu discernir entre o bom e o mal?
Poderia teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia mais ouvir os cantores e as cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Olha o que ele diz. Ele começa então a se auto-sabotar. Ele começa então, esse homem chamado Barzilai, que significa feito de ferro, ele começa então a falar muito mal dele mesmo. Ele começa a dizer que daqui a pouco ele vai perder o juízo, vai perder o gosto, não vai sentir mais o gosto da bebida, nem o gosto da comida. E além de não sentir o gosto, ele vai começar a ficar mais surdo, não vai escutar mais ninguém. E ele vai se tornar um estorvo e vai ser pesado para todo mundo. Mas pastor Maico, por que ele está falando assim desse jeito? Por causa da terra que ele morava. E agora vem a revelação para todos vocês, e é aqui que eu queria chegar. O que tem a ver essa história com você que veio aqui na igreja, e você que está me assistindo em qualquer canal aí de YouTube, Facebook, sei lá onde você está assistindo? Bom, significa o seguinte, que muitas vezes eu tenho uma capacidade tremenda, eu sou feito de ferro, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, que eu tenho muita capacidade. Só que eu habito em Rogelim. O que é Rogelim? Terra da calúnia. Eu vivo com pessoa que fala mal, eu vivo com pessoa que dá sempre negativa para baixo, falando isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. Tem gente muitas vezes mais próximo da gente assim, isso aí é burro, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E ou seja, a gente começa a escutar essas pessoas, e a gente acaba, por mais que nós sejamos Barzilai, homem de ferro, feito de ferro, a gente começa a se derreter. E quando surge então uma proposta de Jesus, Jesus quer que eu seja abençoado, Jesus ele quer que eu passe com ele, Jesus quer me elevar a um patamar maior, Jesus está me fazendo uma proposta para mim ser abençoado. Eu vejo somente as minhas limitações, começo a dizer que eu estou velho, começo a falar que eu não tenho capacidade, que eu não tenho condição. E eu vejo muita gente fazendo isso hoje. Ao invés de ficar com aquilo que Jesus está falando para você, que o rei está querendo fazer para você passar e ser abençoado, você fica com a terra da calúnia, você fica com aquilo que os outros falaram de você. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, em deixa marcado aqui, tá? 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo fala assim, não vos enganeis, ele diz, olha só, as más conversações, elas corrompem bons costumes. Uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa que poderia acontecer com você, vai ser destruída, vai ser corrompida, porque essas conversações que você está fazendo com as pessoas, as más conversações, são conversas erradas. E de vez em quando você diz, não, pastor Mike, a pessoa que conversa comigo, ela só fala mal dos outros, ela não fala mal de mim. Você que pensa que a pessoa, você que está pensando que a pessoa só fala mal de você, ela fala mal das outras pessoas. E outra, daqui a pouco você vai ficar sabendo também, por A, B ou C, que falaram mal de ti, que tentaram acabar com a tua reputação, que tentaram acabar com você, falaram que você não ia conseguir. Você vai ficar sabendo, quem já passou por isso? E a gente passa muitas vezes raiva, passa tristeza, mas isso é uma coisa normal da vida, irmão. Se existe uma coisa que eu noto que é normal da vida, é as pessoas tentarem te negativar, as pessoas tentarem deixar você pessimista, porque geralmente as pessoas falam das outras pessoas o que elas não têm capacidade. Você escutou o que eu falei agora? Muitas vezes uma pessoa fala mal da outra pessoa, por quê? Porque ela não tem capacidade e ela quer acabar envolvendo você nisso também, que você também não vai ter capacidade. E ele então, você vê na Bíblia Sagrada que ele se menospreza, ele começa a se inferiorizar. Eu já sou velho, já vou perder estou perdendo a minha audição, estou perdendo o meu tino, estou perdendo o meu juízo, eu sou aquela pessoa que daqui a pouco eu vou morrer. Mas você vai ver um exemplo que eu vou te dar na Bíblia, que tem um homem mais velho do que ele, mais velho do que o Barzilai, mas muito mais velho do que o Barzilai. E você sabe como é que ele se comporta? Olha só o que diz em Josué capítulo 14. Então o Barzilai, ele está recusando uma proposta do rei Davi. Barzilai está recusando uma proposta divina para ficar em Rogelim. Ele prefere ficar na terra da calúnia do que fazer o que o rei Davi está propondo a ele. E é o que está acontecendo com muitos de nós. A gente está se deixando levar muito por aquilo que os outros dizem, está se deixando levar muito porque as outras pessoas falam, e estamos deixando de lado de viver o que Deus teria para a gente. Olha só o que diz em Josué capítulo 14, versículo 6. Acompanhe agora esse segundo personagem bíblico, tá? Que ele é muito importante, ele vai ser um divisor de águas na minha pregação. Diz assim:
Então os filhos de Judá, Josué 14:6, tá? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Eu tinha a idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como senti no meu coração. 8, agora é revelador o versículo 8, ó. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então o que acontece? O Caleb, esse segundo personagem, eu já falei para você do Barzilai, e agora eu vou falar do Caleb. O Caleb, ele faz parte daqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Só que quando eles foram lá espiar a terra, eles tinham que trazer um relatório, se a terra era boa, se a terra era ruim. E eles trouxeram um relatório péssimo, que lá existiam grandes homens de grande estatura, e que eles iam morrer, e que eles iam ser como se fossem gafanhotos, eles seriam esmagados. Só que o Caleb disse: não, a gente vai vencer, vai dar tudo certo, vamos subir, vamos ter vitória, vamos ter êxito. O que eu quero falar para você aqui? Enquanto todo mundo derreteu o coração por influência, né? Então o pessoal começou a falar que ia morrer, todo mundo se corrompeu. A gente vai morrer mesmo, a gente vai morrer. Tipo esse negócio da pandemia nesses últimos dias aí, né? Fala um negócio e as pessoas, todo mundo se contamina. Só que o Caleb disse: eu não vou me deixar levar para esse negócio. Não, eu vou subir, vou vencer e tal. E outra, eu vou ficar com a palavra do meu pastor. O Moisés me deu uma palavra, Moisés me deu uma orientação, que a terra que eu pisei, a planta do meu pé, ela é minha. E o pessoal, todo mundo derreteu o coração. Eles foram influenciados e contaminados. No próximo versículo agora diz assim no 9: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então olha só, Deus libera bênçãos para mim e para você quando você segue Deus e você não segue o que os outros estão falando. Se você começar a seguir o que os outros estão falando, você não vai receber as bênçãos de Deus, você vai ficar marginalizado a elas. E agora vem o que eu queria falar, está nesse versículo 10: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Já são 45 anos agora, desde que o Senhor falou aquela palavra em Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já estou da idade, leia para mim quantos anos ele tinha? Quantos anos o Caleb tinha? 85, para tudo. O Barzilai tinha quantos anos? 80, e se achava velho. Ele se achava velho, ele estava dizendo que estava perdendo até o juízo, e que ele não podia seguir com o rei Davi para uma nova etapa na vida dele, porque ele estava ficando surdo. Ele ficava lá falando que ele estava, fraco, inseguro, não sei mais quanto tempo eu vou viver. Ok, olha o que o Caleb diz: eu estou da idade de 85 anos, então ele está mais velho do que o Barzilai. Agora escuta isso aqui que ele vai falar: ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Você vê, ele continuava forte. Mas por que ele continuava forte? Porque ele não se deixou levar pelos outros. Quando você escuta muitas outras pessoas, você fica fraco, você começa a se menosprezar, você começa a se diminuir, se inferiorizar. E isso está errado, irmão. Por isso que você deixa de viver novas etapas na sua vida, porque você acaba escutando o que as outras pessoas falam. Já o Caleb disse: não, eu sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Diga aleluia. Mas isso aqui só acontece com quem? Isso aqui só com a pessoa que escuta o que Deus fala e não o que os outros dizem. Bom, se fosse por mim, irmão, já falaram tanta coisa de mim. Você sabe que quem geralmente aparece em televisão, ou tem uma mídia social que tem um pouquinho mais de gente na mídia social, que é mais, não que eu digo que eu seja influente, mas que eu digo assim, que você é uma pessoa pública. Meu irmão, o pessoal fala tanta abobrinha na internet, de charlatão para baixo. Sério, irmão, de charlatão para baixo. E se eu fosse dar bola para tudo aquilo que falam para mim, eu não estaria pregando o evangelho. Já, pessoal, só para você ter ideia, na minha própria casa, quando eu me converti, mas falaram tanta abobrinha: isso é fogo de palha, daqui a pouco você vai voltar para casa com esse negócio de igreja, você vai voltar para casa envergonhado, quem vai ter que te sustentar ainda vai ser eu. Meu pai e minha mãe dizia. Mas acabou com isso, irmão, acabou com esse negócio. Eu acabei convertendo meu pai, minha mãe e toda a minha família para Jesus. Mas eu não fiquei me deixando influenciar por aquilo que os outros diziam.
Então você vê, o Barzilai significa homem feito de ferro. Mas por ele morar em Rogelim, Rogelim é terra da calúnia, da difamação, ele ficou derretido. Você vê que a gente derrete quando falam mal da gente. Se você não cuidar do teu coração, se você não guardar teu coração, você derrete. E ele derreteu. Volta lá, o Caleb não derreteu, mas ele derreteu. Olha só o que diz 2 Samuel 19. Ele começa a dar desculpa. E no versículo 36 diz assim, 2 Samuel 19, 36. Diz assim, ó, com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. Então assim, ó, um pouquinho mais para frente eu ainda vou com o senhor, disse o Barzilai, né? Mas ele diz assim, ó, e por que me recompensará o rei com tal recompensa? Ou seja, eu não mereço. Olha como o cara está inferior, ó. Ele está, sabe, se vitimizando. Quem conhece pessoa que se vitimiza? Né? A pessoa se vitima. Irmão, eu já vi pessoas sem os braços, sem as pernas, morando sozinho, nadando no oceano, dirigindo o carro. Quem já também viu isso na internet? A pessoa vive sozinha, irmão. A pessoa vive sozinho. Quem já viu pessoa cega, surda, irmão? A pessoa vive normal. E a gente que tem toda a capacidade se vitimizando, irmão. Se vitimizando, se inferiorizando. Ah, porque eu sou burro. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque sou velho. Ah, porque dói. Ah, porque é isso. Não. Você tem que começar a tomar cuidado com isso. Ele disse, mas por que só vai me recompensar com essa recompensa? Eu não tenho condição, eu já sou velho, eu não tenho capacidade, eu não mereço. Escuta isso aqui agora que é forte, hein? Deixa voltar o teu servo, e olha só, morrerei na minha cidade. Como é que era o nome da cidade dele? Como é que era o nome? Rogelim, que significa terra da difamação. Olha o que ele está falando para o rei Davi. Eu prefiro ficar e morrer com aquilo que me disseram do que seguir contigo, rei. Tem gente fazendo isso. Você está morrendo com aquilo que te disseram sobre você, e você está deixando de viver o novo de Deus na sua vida. Você está deixando de ir para Jerusalém com o rei Davi, para morrer em Rogelim, para morrer na tua cidade, você morrer junto com aquelas pessoas que falaram mal de você. Não, irmão. Ele diz assim, ó, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e minha mãe. Teve muita gente que eu já conheci que morreu nessa cidade, irmão. Eu já vi muita gente que era para ter sido mais do que é. Eu já conheci muita gente que era para ter crescido muito mais, mas a pessoa acabou se deixando levar pelo que os outros dizem, e a pessoa acabou se abatendo, e ela não foi para frente, morreu ali mesmo. E ele disse, eu quero ser sepultado com meu pai e com minha mãe que já morreram ali. Mas ele fala um negócio forte. Ele fala bem assim agora, escuta só o pastor aqui, ó. Mas eis aqui o teu servo Quimã, passe com o rei. Tipo, eu não vou, mas tem esse rapaz chamado Quimã, o meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então, na hora que ele acaba se inferiorizando e recusando ir à frente junto com o rei Davi, ele automaticamente, na mesma hora, ele oferece esse tal de Quimã, que é uma pessoa que vai ir com o rei Davi agora. Quem quer saber o que significa Quimã, levanta a mão. Grande desejo. O que eu aprendo com isso? Que quando eu começo a me vitimizar demais, eu começo a me deixar levar muito por aquilo que os outros dizem, sempre vai ter alguém com grande desejo que está pronto para tomar aquilo que era para ter sido para mim. Aquilo ali era para ter sido para mim, aquilo ali era para ter sido uma bênção, mas eu acabei me vitimizando, e vem alguém com grande desejo e toma aquilo que era para ser meu. Eu já vi muita gente com capacidade, mas a pessoa dizendo eu não tenho condição, mas a pessoa sabe fazer. Ah, mas não tenho condição, não tenho capacidade. Aí vem uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, mas ela tem vontade, e a pessoa consegue ficar no lugar daquela pessoa. Escuta o que eu estou dizendo. Tem muita gente com muita capacidade, tem muita gente que é Barzilai. O que significa Barzilai? Feito de ferro. Mas a pessoa mora em Rogelim, mora na cidade da calúnia, e a pessoa então ela se acha incapaz de viver o que o rei tem para ela. Sabe o que acaba acontecendo? Vem uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, mas tem um grande desejo, e passa.
E você sabe que a oportunidade ela vem e vai rápido, né? Por que ela vem e vai rápido? Quando o Barzilai, ele fica então se vitimizando e se inferiorizando e dizendo que não vai poder ir porque é velho, porque está ficando surdo, e porque está perdendo o paladar, e porque ele está muito fraco, ele não sabe que hora que ele vai morrer, e ele oferece esse tal de Quimã. Olha o que o rei diz para ele: então o rei disse, Quimã passará comigo. O que significa isso? O rei Davi não ficou lambendo, ele diz assim: não, você não é velho nada, meu amigo, você ainda pode, vamos lá, você tem capacidade, você não vai ficar surdo não, eu vou te sustentar, pensa bem nessa proposta que eu estou te fazendo, vamos lá, amigo. Nada. Na hora que ele desdenhou ir com o rei Davi, foi na mesma hora o rei Davi já disse: beleza, Quimã passará comigo. Não fica se fazendo muito e se deixando levar pelos outros, porque daqui a pouco alguém vem, toma a tua oportunidade e leva embora. Eu até esses dias orientei uma senhora, e eu queria te dar essa ajuda agora, irmãs que estão aqui na igreja. Essa senhora está passando uma luta com o marido dela, que o marido dela está fazendo coisa errada contra a mulher. E eu disse: como é que tu está? Pastor, estou mal, estou ruim. E eu falei: como é que a senhora se apresenta na frente dele? Ah, pastor, abatida, eu choro, imploro para ele ficar, não faz isso, eu estou orando por ti. E eu falei assim: está melhorando alguma coisa? Não, piora. Ele se envolve mais com a mulher ainda e mente. E está sempre com essa folia, E ela falou assim: pastor, o que eu faço? Vamos orar. Eu falei: não vou orar, a senhora vai hoje num cabeleireiro. Ela falou: o que o senhor falou? Sim, a senhora vai no cabeleireiro, a senhora se arruma, a senhora parece uma bruxa. A senhora vai no cabeleireiro, a senhora se arruma, ajeita essa cara que a senhora está aí, e a senhora se produz toda e chega em casa poderosa, não fala nada. Ele vai dizer assim: onde é que você estava? Estou bem, está tudo ótimo. Como assim está bem? Faz isso, não se deixa levar por essa afronta. Se a senhora ficar nessa pegadinha, o cavalo já vai montar nas tuas costas e vai fazer a senhora de um cavalo. Satanás vai montar nas tuas costas e vai rir da tua cara, que a sua está sempre se inferiorizando. Ai, ela é mais bonita, eu sou mais feia. Que nada, irmão, se produz tudo, se produz. Só vai lá e se produz, se arruma. E a senhora tem que parar de buscar por ele, a senhora tem que buscar pela senhora. Como é que a senhora vai tirar alguém do buraco se a senhora não tem força? A senhora vai lá e se arruma. A senhora tem que estar bem. Ela me olhou com uma cara e disse assim: vou agora, pastor. Eu falei: vai mesmo. Não, sério, irmão. A gente tem que parar de se vitimizar, irmão. Tem que parar de ser vitimazinha. Porque eu vou dizer para você, irmão, quem se fica muito se vitimizando, muito que se guere, esse negocinho assim, ó, irmão, o diabo faz a pessoa de um cavalo, mete a espora na pessoa. Não, irmão. Quando o cara começou a se vitimizar muito aqui, o rei disse: tá, então quem que vai ir? Qual dos dois? Vai o Barzilai ou vai o Quimã? Não, o Quimã. Então bora, Quimã. O Quimã disse: claro, o grande desejo está indo agora. E o Quimã foi, ó: Quimã passará comigo. E olha só o que ele perdeu: e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. Leia comigo o que ele perdeu, o Barzilai. Vamos, não escutei mais alto. Tudo. O que ele perdeu? Tudo. E tudo quanto pedires te farei. Ou seja, ele perdeu tudo que o rei podia fazer para ele. Irmão, quando eu começo a achar que eu sou incapacitado, eu começo a perder tudo que Deus tinha para mim. Tudo que Deus tinha para mim, tudo que Deus teria para você, tudo. Porque eu estou me achando burro, eu estou me achando incapaz, eu estou me achando velho, eu estou me achando sem condição. O que acaba acontecendo? Isso que você viu. Perco tudo. E agora tem mais forte ainda essa passagem. Olha o que diz agora: e havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passando também o rei, beijou a Barzilai, ou seja, você não quis, perdeu, beijou ele, abençoou e voltou para o seu lugar. Para onde que o Barzilai voltou? Para a terra da calúnia. Voltou para morrer lá. Voltou para morrer lá onde falavam mal dele, que ele era velho, que não tinha condição. Foi derretido. O homem de ferro foi derretido. E o Quimã passou, está aqui, ó, próximo versículo diz aí, ó, e dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Jesus quer passar com você, irmão. Só que você escuta muitos outros. Você escuta os outros, você fica escutando o que o capeta está falando no teu ouvido. O diabo fala que você não tem condição, você fica lá chorando que não tem condição. Para! Jesus, ele quer passar com você. Posso te dar mais um exemplo só na Bíblia e vamos orar? Posso dar mais um exemplo?
Então você viu, o Caleb não se deixou levar pelos outros, foi vencedor. Aqui o Barzilai, que era para ser o homem de ferro, era para viver o novo de Deus na vida dele, era para ele deixar Rogelim e passar para Jerusalém, não foi, porque se achava velho, só enxergava limitação nele, que não tinha condição. Agora olha esse caso aqui, Hebreus 12, vamos acabando. Hoje eu vou orar e você vai sair daqui com 3 metros de altura. Amém, pastor. Mas não sei, acho que vai chover hoje. Se essa pregação aqui não está animando você, irmão, nem um desfibrilador no peito. Mas você tem que levantar, irmão. Tem que levantar, irmão. Você não pode viver do que os outros falam de ti, irmão. Está cheio de gente ruim nesse mundo, irmão. Está cheio de gente que vai dizer que você é gordo, feio, baixo, mal, alto, magro. Se você é alto e magro, você é uma vareta. Se você é um pouco mais cheio, você é gordo. Se você não soube fazer o negócio, você é burro. E aí vai, irmão. E aí não para, irmão. Se você é muito agitado, você é elétrico demais. E aí vai, irmão. Se você for escutar todo mundo, você não faz mais, fica com aquilo que Deus está falando com você. Ele vai passar junto contigo. Pare de se inferiorizar. Bom, olha só o que diz a Bíblia Sagrada agora. Olhando para Jesus. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Escuta só. Autor e consumador da fé. A fé vem por e ouvir a palavra. Então, ele vai falar contigo, ele vai ser o autor e ele vai consumar o que ele falou contigo. Ele é autor e consumador. Escuta essa agora, ó. O qual, escuta bem que agora é forte para a gente finalizar. O qual pelo gozo que lhe estava proposto. Olha para cá, tem coisa boa chegando para a gente. Não, está na Bíblia. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, alegria, prazer que estava proposto. Leia para mim o que agora o Jorge vai sublinhar. Desprezando a afronta, vai, sublinha. Olha só o que diz. Diz que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta. Quem quer experimentar um gozo, um prazer, uma alegria futura, levanta a mão. Você vai ter que desprezar a afronta. Se você não desprezar a afronta, você vai se deixar influenciar e não vai viver o que Deus tem para você. Você vê agora que Jesus ele conseguiu, desprezando a afronta. Olha o que ele conseguiu: assentando-se à destra do trono de Deus. Onde Jesus está sentado? Não, você errou. Jesus está sentado no lugar mais alto que existe. Não existe um lugar mais alto. As coisas altas desse mundo, as coisas altas de Deus, os sucessos de Deus são para pessoas que desprezam a afronta. Ah, mas pastor, Jesus nunca foi afrontado, nunca? Você acha que Jesus nunca foi afrontado? Você acha que Jesus nunca foi afrontado? Abre em Marcos 3, deixa eu te mostrar o que a mãe falava dele. A mãe e os irmãos, quer ver? Marcos capítulo 3. Escuta só. O pessoal de vez em quando diz assim: vamos rezar para Maria. Nada contra se você quiser rezar para Maria, mas vou te mostrar o que a Maria pensava de Jesus. Pode ser? Pode ou não? Né? Vamos lá. Então diz que Jesus desprezou a afronta, suportou a cruz e por isso ele conseguiu sentar onde ele está sentado hoje. Ele só conseguiu chegar nesse posto porque ele desprezou a afronta e suportou a cruz. Escuta essa, ó. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então Jesus estava lá na obra, pregando, não tinha mais nem tempo para comer pão nem nada. Estava naquele frenesi, naquela loucura. Olha só agora o que diz aqui, presta atenção, pastor. Quando os seus parentes ouviram isso, que Jesus estava pregando para cima e para baixo, e já não tinha tempo para comer, os parentes ouvindo isso, saíram para o prender. Os parentes de Jesus saíram para o prender e diziam: está fora? O que é uma pessoa que está fora de si? Fala para mim. Louco. Então falavam que Jesus estava louco. Jesus está louco, Jesus está louco, Jesus está louco. Pula para o versículo 31, agora eu vou te mostrar quem são os parentes de Jesus que estavam lá fora. Olha o que diz aí. Isso. E chegaram então seus irmãos e a sua mãe, estando de fora. Quem estava falando que ele estava louco lá fora? As irmãos e a mãe. Louco. Maria dizia que Jesus estava louco. Os irmãos diziam que Jesus estava louco. E olha só, chegaram então os seus irmãos e a sua mãe estando de fora, mandaram chamar. Manda chamar Jesus. Escuta essa. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: olha, eis que a tua mãe e os teus irmãos, teus parentes estão tudo lá fora, e eles estão te procurando. Eles estavam procurando prender Jesus. Eles estavam procurando ver se Jesus parava.
Eles estavam falando que Jesus estava louco. E está cheio de parente teu, familiar teu, falando besteira de você. E eles estão tentando prender você com essas palavras. Estão vendo se você vai esmorecer, vai se chatear. Ai, tu viu que a minha mãe disse para mim? Tu viu que meu pai falou de mim? Você viu só, meu marido está dizendo agora que sou feio. Que é isso? Você é a imagem e a semelhança de Deus, irmã. Bom, aí falaram para Jesus que ele estava lá fora e que ele tinha que parar a pregação para atender eles. Olha o que Jesus disse. E ele respondeu: ué, quem é minha mãe e os meus irmãos? Escuta essa. E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E ele fala mais: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele saiu para atender o pessoal que estava falando mal dele? Não, continuou fazendo a obra. Por isso Jesus desprezava a afronta e era abençoado. Eu preciso aprender a desprezar a afronta. Último versículo do dia hoje, Hebreus 12, versículo 2, que eu já li, e o 3 agora. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Põe para eles na tela. Então olhe para Jesus. O que Jesus fazia? Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, a bênção que estava a chegar para ele, a Bíblia diz: ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Ok, agora o último versículo. Considerai, preste atenção, fique atento. Pois aquele que suportou tais contradições, as pessoas vão falar contradições, vão tentar te contradizer, vão tentar falar outras besteiras, que não é a vontade de Deus para você. Até o malfeitor na cruz, como é que o malfeitor na cruz falou? Se tu é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Certo ou errado? A mãe de Jesus chamava ele de louco, a mãe e os parentes de Jesus. O considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Tem muita gente que nem vê na igreja, fala mal de você e você dá ouvidos. Como é que você pode ficar dando ouvidos a uma pessoa que nem convertida é, irmão? Ah, mas pastor, ela falou aqui. Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que você, não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você viu? Pessoa que fala mal de você e você dá ouvido, você acaba ficando fraco e desfalecendo no teu ânimo. E você não vai sentar onde Deus quer que você esteja sentado. Você não vai passar o Jordão e vai para Jerusalém, que nem o rei Davi queria levar o Barzilai. Agora, se você desprezar a afronta, você vai sentar onde Jesus assentou. Se você desprezar a afronta e as besteiras que as pessoas falam, você vai ser que nem Caleb. Você vai ficar vivo e forte até o final da sua vida. O segredo de você ser forte é desprezar as besteiras que falam. Chateia. De vez em quando quer dar uma tristeza no nosso coração. Mas a gente não pode se deixar levar. A gente tem que ficar firme olhando para Jesus, porque ele fez isso e foi abençoado. Quem lembra do irmão do Davi? Eu não vou pregar isso, mas só comentar. Quem lembra do que o irmão do Davi falou para ele no dia da batalha? Você lembra? Volta lá para de trás daquelas tuas poucas ovelhas. Você vê aqui na batalha, vê a gente perder para o Golias. Não foi isso que ele falou? A Bíblia diz que o Davi foi para outro. O Davi não deu bola. O Davi foi para outro, daqui a pouco está lá o Davi na frente do Golias, toca uma pedra no gigante, ele cai no chão, corta a cabeça dele e se torna o grande rei de Israel. Por que o Davi se tornou o grande rei Davi? Porque ele não dava ouvido para os irmãos, para os outros. Tem muita gente que quer tocar um balde de água fria em você. O recado que eu te dou é esse: escute Jesus e não os outros. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Vamos orar agora. Agora chegou a hora da oração. Vamos colocar de pé. Todo mundo de pé que nós vamos orar. Quem gostou dá um aleluia. Gostaram ou não, pessoal? Só que na hora a gente dá uma escutadinha. Eu vejo muita gente quando falam qualquer besteira, qualquer grosna com a boca, besteira mesmo. O pessoal fala qualquer besteira, a gente faz assim, mas falou mesmo? Não acredito, de novo estão falando isso. Tem até uma mulher que uma vez me disse: ai pastor, aquela mulher está me afrontando na internet. E o que você está fazendo? Pastor, eu fico chateada. Eu falei: então ela está conseguindo fazer o que ela queria. Se a pessoa está te afrontando na internet e está tirando a tua paz, é porque você não está na vontade de Deus.
você não está vivendo aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Agora, se você quer ser uma pessoa feliz nessa terra, abençoada, abençoado e bem-sucedido, você tem que seguir na linha que Deus quer que você siga. E eu vou dizer de novo para você, nunca mais esqueça: pare de se inferiorizar, pare de ficar se vitimizando. Eu já vi gente sem os braços e sem as pernas vivendo sozinho. Tem um tal de Nick Vujicic, eu acho. Quem já viu ele pregando? A senhora já viu ele? Nick Vujicic. Esse rapaz, ele é casado com uma modelo. Ele tem 4 filhos. Os filhos dele parecem tudo modelo, assim, ó, com olho azul, cabelo loiro na cabeça. Pastor, ele é bonitão também. Não tem braço nem perna. É só um toco de gente assim. Quando ele vai pregar, coloca ele em cima de uma mesa assim, ó. Ele parou com esse negócio de ficar se vitimizando. Disse: não, vou viver com aquilo que eu tenho. E hoje ele é uma bênção. Ele vira esse mundo inteiro pregando o evangelho. E ele falou que até certa idade da vida dele, ele não entendia porque ele tinha nascido desse jeito, sem braço, sem perna. E disse que ele pensou várias vezes em se matar, em acabar com a própria vida. Mas depois ele foi conhecendo o evangelho, foi aprendendo a palavra e disse: vou parar de escutar o que o diabo fala comigo e vou começar a escutar o que Deus fala comigo. E hoje ele é um grande pregador, constituiu família. Pois você entra na internet e dá uma olhadinha. É Nick Vujicic, acho que é, né, o nome dele. Bom, enfim, você vai encontrar ele. Mas o cara, meu irmão, vou te falar uma coisa: o cara é usado por Deus. Chega de falar esse negócio, irmão. Se coloque de pé agora, todo mundo, levante as mãos aos céus. Faz a oração comigo agora. Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Deus, obrigado por essa mensagem, Deus. A gente tem que parar com esse negócio, Jesus. Parar com esse negócio de achar que vai dar errado, que não vai funcionar. Quem sabe você foi criado numa casa onde teu pai dizia: você não vai virar nada, você não tem condição, você não tem capacidade. Quem sabe você foi criado num lugar assim, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem condição, você tem capacidade. Para de se vitimizar. Para de ficar se inferiorizando, achando que você não é nada. Chega de você querer ficar sempre recebendo a aprovação dos outros. Você que é uma pessoa que você é viciado em aprovação. Se alguém fala uma coisa ruim com você, você já desmobiliza, você já se fica chateado. Para. Meu irmão, se existe uma coisa sobre a face da terra que eu aprendi, é que vão falar mal da gente. Você fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada, tanto faz, vão sempre atacar você. Agora a grande diferença de umas e outras pessoas é: uns se influenciam e se deixam levar. Barzilai, que ele era o homem feito de ferro, ele foi derretido em Rogelim, que é a terra da calúnia. Já o Caleb ele foi tentado a ser influenciado, porque todos os irmãos dele derreteram o coração, mas ele perseverou em seguir a Deus. Você vai perseverar em seguir o Senhor. Aleluia. Diga: eu vou passar o Jordão com o rei Davi, vou sair da terra da calúnia e vou para a cidade santa. Diga: eu vou sair de Rogelim e eu vou para Jerusalém. Isso, o rei vai passar contigo, irmão. O rei vai te sustentar, Jesus vai te sustentar, o rei vai sustentar você. Você vai erguer tua cabeça e vai ser abençoado. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo. Tu és o Deus dessa terra. Sim, Jesus. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. És o Senhor da nação. Tu és. Aleluia. Tu és a luz deste mundo. Sim, Jesus. Esperança para os perdidos. Tu és a paz. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Cante. Ninguém é como o nosso Deus. Levante as mãos. Ninguém é como o nosso Deus. É como o nosso Deus. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Cante. Grandes coisas. Sim. Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Cante. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
de novo. Solte a sua voz e cante. Eu creio, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Ninguém, irmão. nosso Deus. Nós servimos o Criador do céu e da terra. Nós servimos aquele que pode fazer a diferença na nossa vida. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Grandes coisas estão por vir. Cante. Grandes coisas vão acontecer. Sim. Deus tem vitória para você. Pare de se vitimizar. Para. Você pode, você consegue, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais que vencedor. Grandes coisas estão por vir. Se prepara. Grandes vão acontecer aqui. Eu abençoo esse povo que veio aqui nessa tarde. Você não vai ficar do lado dos pessimistas. Você não vai ficar do lado dos negativos. Você não vai ficar do lado da calúnia, da difamação. Não interessa o que estão falando ao teu respeito. O que interessa é o que Deus tem propositado a você. O propósito de Deus para você é muito maior do que eles têm falado. E eu digo para você, querido, se antene nisso e preste bem atenção no que eu vou falar. Se você não quiser, vai ter um Kimã que quer. Kimã significa grande desejo. Sempre tem alguém, naquilo que você está recusando, aquilo que você está desprezando, alguém vai querer isso. O lixo, que para muitas pessoas é lixo, para muitas pessoas é tudo que ela gostaria. Ah, essa porcaria do meu carro. Tem gente que não tem carro. Ah, essa porcaria da minha casa. Tem gente que mora na rua. Ah, essa comida eu não gostei hoje aqui. Tem gente que não tem comida. Ah, esse meu marido. Tem gente que ora até hoje para casar e nunca casou. Ah, porque esse meu filho é uma praga. Tem gente que não pode ter filho. Você para de menosprezar e recusar o que Deus tem para você. Agradeça o que Deus está fazendo e aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Glória a Deus. Diga aleluia. Meu Brasil.